Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Nós estamos vivendo e celebrando as alegrias da Páscoa do Senhor. Estes próximos dias que nós chamamos de oitavas da Páscoa refletem toda a alegria e o grande júbilo e também a grandiosidade desta festa que nós celebramos, porque assim ela não é celebrada apenas em um único dia, no domingo da Páscoa, mas ela se estende por toda a semana para realmente termos no nosso coração o quanto é importante para nós a celebração da nossa fé no Cristo ressuscitado. Hoje, no nosso Evangelho, nós ouvíamos que as mulheres que tinham ido até o túmulo, ao encontrarem e saberem que Jesus estava ressuscitado, começam a correr para contar para os discípulos o que tinha acontecido. E dizia que elas estavam com muito medo, mas corriam com uma grande alegria. E é bastante interessante este contraste dos sentimentos que o Evangelho nos coloca aqui, porque ao mesmo tempo que elas tinham medo, porque não estavam entendendo exatamente muito bem o que estava acontecendo, e também tinha medo daquelas pessoas que tinham assassinado o Senhor, no meio desse medo todo elas conseguem ainda se envolver de uma grande alegria, porque o coração delas sabia que a morte não tinha tido seu efeito definitivo sobre a vida do Mestre Jesus. E é interessante que quando elas estão indo ao encontro dos discípulos, o próprio Senhor se encontra com elas e a palavra que o Senhor diz a elas é justamente esta: alegrai-vos, alegrai-vos. Como é importante nos alegrar em meio aos nossos medos, em meio aos nossos desafios, às dificuldades, em meio às nossas angústias e incertezas. Quanto é importante que estejamos com um coração alegre, porque é justamente esta alegria que vem do Senhor e nosso Deus que é capaz de fazer com que nos coloquemos no caminho. Elas estavam, mesmo com medo, movidas por esta alegria que fazia com que elas corressem para anunciar aquela boa nova que começavam aos poucos a entender dentro do seu coração e que era ainda mais fortificada e confirmada quando o Senhor aparece a elas e lhes chama a viver uma vida de alegria. E além disso, o próprio Senhor tinha destinado estas mulheres para que anunciassem a sua ressurreição e anunciassem também aos outros discípulos para que fossem todos para a Galileia, porque lá, na Galileia, o Senhor deveria aparecer a todos eles, para lhes confirmar a sua fé. É um evangelho realmente bastante bonito e que principalmente nestes tempos em que nós estamos vivendo, com tantas inseguranças, incertezas, com tantas confusões que nos passam cotidianamente, nós podemos olhar para a nossa vida com esperança e com alegria. Alegrai-vos, é o que o Senhor dizia àquelas mulheres, angustiadas, preocupadas, com medo, e é aquilo que o Senhor diz também a nós hoje que passamos pelos nossos desafios. Alegrai-vos. Vamos nos alegrar no Cristo ressuscitado, que é a nossa vida. Que Deus nos abençoe.